Chamamos à tribuna o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria inicialmente aqui mostrar umas fotos, estou atendendo o pedido do Dr. Rogério Andrade, que é o nosso companheiro aqui da frente da tribuna, né, vereador Lical. São momentos da nossa cidade aí que realmente incomodam, que estamos em agosto de 2014 e alguns equipamentos turísticos da nossa cidade que andam sendo vítimas do vandalismo, e eu acredito que deveria ter uma atenção maior também do poder público, né, com relação a essa situação, né, vereador Paulo Eustáquio? Que os turistas vêm nos visitar em grande quantidade, a cidade tem recebido aí turistas de toda parte. Olha só, isso aí é Mata do Cristo. Então, alguns locais que precisavam de uma atenção, às vezes com pouco dinheiro, com pouco investimento, poderíamos evitar a ação dos vândalos. Lá mesmo na mina, aquela bastante utilizada, não é essa, a de baixo ali no final da Rua Assis, né, onde nós já tivemos aqui a situação de pessoas fazendo necessidades fisiológicas ali, poderia haver um fechamento, né, de uma área que vem sendo degradada. Essa situação que nós vamos mostrar depois aí, é lá no bairro Morada dos Pássaros, que o Celso vai mostrar. Tem hora que não dá nem para acreditar que a gente ainda tem isso em dia, atualmente, né, um lixo, não é, né, então, é uma situação realmente desagradável que a população lá da Morada dos Pássaros pede providências, né? Agora há pouco estava aqui o secretário de governo, mas está aqui o nosso procurador aí, poderia dar um alô aí para a Secretaria de Serviços Públicos, né? Para ver o que pode ser feito nessa situação aí. Muito obrigado, Celso. Bom, a semana passada, né, os vereadores Joaquim e o Lical estiveram aqui acompanhando, como nós acompanhamos também, outros vereadores devem ter acompanhado, a intervenção na ciclovia. A primeira intervenção, a semana passada, foi lamentável, né? Aí, ontem, segunda-feira, a gente já viu uma grande equipe trabalhando ali e fazendo o serviço de acordo. Sinceramente, agora está ficando até melhor do que quando a ciclovia foi implantada, tem que reconhecer isso. E eu fico só deixando uma pergunta no ar aqui, né? Será, vereador Lical, que não dá para fazer o mesmo serviço na calçada também? Será que pode ser feito, senhor presidente? Porque está ficando bom agora, né? É algo que eu tenho certeza que a população aplaudiria, né, vereador Rogério? Porque dessa qualidade, né? Que agora vai ficar destoante. A calçada, que já provocou tombos e quedas até no vereador Jonei, que já caiu por ali. E outras pessoas também, né? Então, a gente reconhece que foi um serviço mal feito de início, mas agora está a contento, né? Agora, e a Zona Azul? O que nós podemos esperar da situação da Zona Azul? Hoje, quem consegue uma vaga para estacionar na área central é herói, né? Não acha. 8 horas da manhã já não tem vaga mais. Em outros tempos se conseguia nesse horário, porque a Zona Azul começava a funcionar 9 horas da manhã. Então, eu acredito que tenha sido um equívoco muito grande ter encerrado esse vínculo com a associação comercial sem ter um projeto ou uma situação para continuar tendo a Zona Azul. As reclamações são as mais variadas possíveis, né? E olha, eu não tenho nada contra o secretário de Defesa Social, não, o senhor Luiz Carlos Lima. Mas
Se ele demorar para resolver o problema da Zona Azul, o mesmo tempo que ele está demorando para resolver o problema dos ônibus de turismo, ônibus de turismo estacionado aqui até ao lado da Basílica agora, virou bagunça, entendeu? E a gente vê o secretário diz que está estudando, daqui a pouco ele vai passar num vestibular aí de tanto estudar, né? Porque estudar assim lá, sei onde, viu? Porque realmente é algo que a gente fica pensando, será que não tem jeito de resolver esse problema? Já volto a repetir, os turistas são muito bem-vindos, nós estamos precisando mesmo, né? E, aliás, precisamos reformar os pontos turísticos também, que deixam muito a desejar. Mas os abusos de estacionamento dos ônibus na área central, em pontos que não são permitidos, está na mão do secretário aí, né? Trabalhar com Demutran, né? com a sua equipe. E olha, vereador Zé Maria, que gente tem, viu? Que tem de cargo comissionado atualmente aí, é algo realmente que a gente tem que reconhecer que é uma grandeza, viu? Mas o homem continua estudando. Vai estudando. Tomara que até o final do ano a gente possa, né, pastor Valdir, ter alguma coisa em termos de regulamentação do estacionamento na área central. Criação de vagas, algo com transparência e com inteligência, né, para que a população não seja prejudicada. Só para finalizar, eu recebi aqui uma resposta da Secretaria de Saúde com relação ao SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, e uma resposta longa aqui, tem até que agradecer a gentileza da doutora Fátima Livorato, que nos explica aqui detalhadamente. É um serviço muito interessante, que é o serviço de atendimento domiciliar, né, de atenção domiciliar, que foi implantado depois por uma ação do Ministério Público, acabou parando de funcionar, mas eu acredito que o município, a atual administração, tem que realmente investir, né, nesse serviço, que é muito interessante e pode evitar filas e um acúmulo de serviço, tanto na UPA como também nas unidades de saúde. Por falar em unidades de saúde, elas são muito bonitas, né? São novas, mas há que se ter uma atenção especial com essas unidades. Hoje mesmo esteve uma senhora aqui do Jardim Kennedy, uma pessoa muito humilde, falou, olha, não tem água para tomar, uma coisa assim desagradável numa unidade de saúde que foi inaugurada recentemente, assim como o vereador Joaquim testemunha uma reclamação lá da unidade de saúde da Estância São José, onde não tem água nem para funcionamento dos vasos sanitários. É algo realmente que causa uma péssima impressão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes, pessoas que nos ouvem pela internet. Eu inicio minha fala aqui cumprimentando em conjunto com a vereadora Maria José Escaciotti, a um pedido da nossa nobre colega, aos advogados que ontem comemoraram aí o dia a instituição, né, dos cursos de Direito no Brasil. Fica as nossas homenagens registradas, aproveitando a presença do Dr. Dalmo, Dr. Hernani, Dr. João, vereador Antônio Carlos, que também é formado em Direito, não é isso, vereador Antônio Carlos? E todos os nossos advogados que nos acompanham aí merecem os nossos cumprimentos pelo dia da instituição dos cursos de Direito no Brasil. Senhor presidente, eu vou tomar a liberdade aqui e ler uma resposta que veio para um questionamento sobre as placas lá na Nico Duarte. Ainda bem que veio rápido, porém juro que eu não consegui entender e peço que os meus colegas ouçam com bastante atenção para ver se foi alguma má interpretação da minha parte. A pergunta é a seguinte: qual foi o motivo das placas não terem sido instaladas no sentido centro-bairro? Todo mundo sabe de onde eu estou falando ali,
aquele trecho da Ronico Duarte. Resposta. A característica da via no segmento demandado é de residências no sentido bairro-centro e lotes e serviços no sentido contrário. Considerando-se que no sentido centro-bairro, em razão das residências, tem-se maior e mais frequente movimentação e intervenção no fluxo, definiu-se que esse sentido absorveria as interferências e acomodações. Vou ler de novo. Definiu-se que esse sentido absorveria as interferências e acomodações com liberação da continuidade do fluxo contrário com a proibição de parada e estacionamento. Jesus, eu juro que eu li umas 3 vezes para tentar entender o que ele estava querendo dizer aqui, não consegui entender. Por que essas placas foram instaladas no sentido bairro-centro e não centro-bairro? Sendo que o número de vagas que você perde é muito maior. O transtorno que você gera para aquelas residências instaladas naquela rua é muito maior, porque a demanda por vagas continua existindo e aumenta. Então, o pouco de espaço que tem vai ser cada vez mais disputado ali, metro a metro. E me perdoem, depois até, se alguém quiser me ajudar nessa interpretação, eu não consegui chegar a uma conclusão do porquê, até hoje, dessa resposta. E aí assina, vereador Paulo Eustáquio, Luiz Carlos Lima, CEL PMQOR, secretário municipal de Defesa Social. Eu fui descobrir o que era a CEL PMQOR agora que eu perguntei para o procurador ali, o nosso nobre colega, Dr. Dalmo, e falei, o que significa isso? Aí ele me esclareceu que é coronel da Polícia Militar do quadro oficial de reserva. Ora, bolas, eu não perguntei para coronel, eu perguntei para o secretário. Será possível que isso tem que vir acompanhado na assinatura dele? O cargo dele militar que ele ocupou ou que ele ocupa enquanto a reserva? Qual será a intenção dele em assinar a patente dele junto com o nome para responder um pedido para um vereador? Eu já tive ofícios de outros oficiais e outros militares, inclusive, mesmo principalmente os da reserva, que não vieram acompanhados, não. Fiquei surpreso de sem entender a necessidade dele acompanhar o seu nome da patente aqui, já que o questionamento foi para o secretário municipal e não para o coronel da Polícia Militar. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui o meu lamento, o meu repúdio à matéria colocada na capa do jornal, de um jornal de Poços, pelo profissional Juliano, coordenador de enfermagem do SAMU. Vereador Lical, eu acho que às vezes a gente tem que repensar o papel nosso de vereador nessa cidade. E quando você, no cumprimento da sua função, no cumprimento do seu mandato, leva adiante uma denúncia que você foi ali comunicado, que você foi informado, você esteve presente, não foi 1 nem 2 profissionais, não. Foi uma equipe de profissionais, tinha uns 10. Teve gente que passou na hora que nós estávamos reunidos lá e viu, presenciou. Quando você expõe isso, o que você vê em troca? Ao invés de uma resposta oficial do chefe do executivo, não. É um depoimento na capa do jornal do enfermeiro Juliano. A pergunta não foi para ele, repito. Não perguntei para ele, a Câmara não perguntou para ele, a Câmara pergunta para o chefe do Executivo, a Câmara pergunta para o prefeito. Então eu gostaria muito de registrar aqui a minha indignação com a prepotência desse cidadão em se achar no direito de vir responder questionamento oficial da Câmara de Vereadores, do Legislativo, em matéria de jornal. Eu não citei o nome dele hora nenhuma. Não expus a figura dele hora nenhuma. E não aceita aquela declaração dele como resposta. Vereador Luiz Carlos, nós conversamos muito sobre isso essa semana. E o senhor foi um dos que me apoiou nesse sentido. Tiago, cuidado com isso aqui, porque se continuar dessa forma, daqui a um dia nós não estamos valendo mais a nada. Um questionamento nosso é motivo de resposta
de um ocupante de cargo de confiança que, infelizmente, não reconhece o valor, não reconhece a figura, a representatividade do Poder Legislativo. Quem representa o povo de posse é esta casa, não é o Executivo, e muito menos esse doutor Juliano, que eu não conheço, e agora também, vai me desculpar, não faço questão nenhuma de conhecer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Cavelan. Com a palavra, a vereadora Regina Cioffi. Senhor presidente, caros colegas, cara colega vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma menção aqui, uma resposta de um pedido de informação que eu fiz em relação ao anteprojeto de lei ISS versus IPTU. Às vezes a gente vem aqui e faz as críticas, pedidos de respostas, às vezes evasivas, sem consistência, e que não nos ajudam em nada, e muito menos o Executivo. Porque, na verdade, muitas vezes nós fazemos, eu pelo menos, quando faço, é na intenção de ajudar. Mas, esse aqui foi diferente. Então, eu quero aqui deixar consignado, parabenizar aqui o secretário municipal da Fazenda, Nestor Carlos Seabra Moura, que eu já havia feito esse pedido de informação anteriormente, e a resposta foi horrível, sem consistência, não me agradou a forma como respondeu, uma falta total de comprometimento com o município. Mas esta resposta que está aqui à disposição de todos os senhores em relação à IPTU e ISS, que é um projeto que não é uma ideia minha, um anteprojeto, esse já existe em vários locais do Brasil, e Belo Horizonte tem um sucesso muito grande. Mas ele me convenceu com a resposta que realmente não é esse o caminho. A questão de você, para aumentar o ISS, fazer abonos, vamos dizer assim, de IPTU. Mas, parabenizar aqui a resposta, eu acho que os senhores deveriam, quem tem interesse que arrecade a arrecadação do município, realmente foi uma resposta muito inteligente e que eu acho que, se tomarem esse caminho da resposta, vai ser bastante interessante. Então, aquilo que é bom, a gente tem que dizer que é bom e parabenizar, e eu até vou procurar, porque eu quero discutir isso com ele, porque eu achei bastante interessante. E o que me traz também à tribuna é, como aqui falou o vereador Antônio Carlos, o vereador Tiago Cavelan, a respeito do trânsito. E aqui eu já queria deixar consignado, nos anais dessa casa, a minha opinião em relação à questão das vagas. Já não é a primeira vez que eu me manifesto aqui nessa tribuna o que eu penso em relação aos estacionamentos. Na minha opinião, aumentar, que hoje nós temos 1.260 vagas, né, que eram contratadas da Zona Azul. Nós tínhamos, sim, um prejuízo grande, nós poderíamos arrecadar, isso foi comprovado aqui, quem se lembra, até 300 mil por mês, isso ser revertido ao próprio trânsito. Isso não aconteceu, houve uma série de problemas, o objetivo principal da Zona Azul não estava mais sendo contemplado. Então, eu acho que é um assunto, a Zona Azul era um modelo que não estava funcionando mais. Mas também acho que deveria ter algo já pronto, vamos dizer, pelo menos estudado, para que se pudesse implantar, porque agora o trânsito virou um caos mesmo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas hoje está um caos. Questão de estacionamento, impossível, né? Impossível. Mas a minha opinião, vereador Antônio Carlos Pereira, é que, ao invés de se pensar em aumentar o número de estacionamento, na minha opinião, deveria diminuir. Sabe por quê? Eu acho que o centro da cidade, ele é feito para as pessoas, não é para carro, não. A cidade é feita para as pessoas, não é para carro. Então, eu acho que para as pessoas, até mesmo para fomentar o comércio, se nós tivéssemos, pensar num desenvolvimento para futuro de Poços de Caldas, pensarmos como existem em outras cidades do Brasil, estacionamentos verticais, e que pudesse circular ônibus, né, micro-ônibus, trazer as pessoas até o centro da cidade, e que nós pudéssemos ter calçadões, isso fomentaria o comércio, com toda certeza. Isto seria uma cidade, pensada uma cidade para pessoas. Então, aumentar
para 3 mil vagas será a solução com esse aumento geométrico do número de automóveis e de motos na cidade? Será que, se aumentar para 3 mil vagas, vai resolver o problema de estacionamento? Nós teremos dificuldades com fiscalização, que vocês sabem que é complicado esse setor de fiscalização, mesmo tendo os agentes de trânsito. Então, na minha opinião, fica consignado aqui, eu acho que seria a hora do município ter ideias mais arrojadas, pensar em Poços de Caldas mais para o futuro, em relação a essa questão do trânsito. Porque nós podemos resolver momentaneamente essa questão aumentando o número de vagas, mas daqui 10 anos nós vamos estar, ou até menos, nós vamos estar impactando com esse mesmo problema que nós vivemos hoje. Eu acho que o centro da cidade deveria ser para as pessoas caminharem, deveria ser para fomentar mais o comércio, calçadões, e não isso que nós assistimos hoje aqui, e que eu acho que com 3 mil vagas vai piorar. E eu acho que uma situação que tem que ser resolvida, essas vagas que ficam reservadas em portas de hotéis. Isso aí é um absurdo, são vagas, são enormes número de vagas, muitas vagas em portas de hotéis, né? Tem um hotel ali na Rua Goiás, que além de deixar a vaga reservada, utiliza o lado de lá da calçada para estacionar ônibus. Quer dizer, nem utiliza a sua vaga lá, que está reservada. Então, está um caos essa situação. E essa questão de vagas reservadas, quem sofre também muito com isso, e está sofrendo, os idosos, aqueles com deficiência física. Então, eu acho que deveria, senhor presidente, posso fazer um planejamento estratégico para que diminua o número de vagas, e não que aumente o número de vagas, com opções, é claro, de estacionamentos verticais, em parceria com a associação comercial, porque isso interessa para a associação comercial fomentar o seu comércio, em parceria com a associação comercial, construir esses estacionamentos e depois uma logística de trânsito através de micro-ônibus que tragam as pessoas para o centro da cidade. Fica aqui consignada a minha opinião, porque nós estamos no momento de transição. Poços de Caldas está estudando, está planejando como implantar. Então, eu acho que, na minha visão, está indo à contramão da modernidade. Estamos fomentando mais carros, mais para descer, estacionamentos e tudo mais, do que nós valorizarmos as pessoas. Então, fica consignado aqui essa minha opinião. É isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Regina Cioff. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Senhor presidente, senhor vereadores, pessoas presentes. E a primeira coisa que eu vou dizer na Câmara é o seguinte, a respeito da posição do vereador Tiago. Eu acho que está faltando um pouco, determinadas pessoas estão esquecendo do respeito que tem com o Poder Legislativo. Nós aqui não estamos representando só aquela pessoa, cada um de nós representa uma parte da população. E tudo que nós fazemos como vereador, você viu o caso do Tiago e outros companheiros, faz o trabalho. A gente é procurado nessa casa, não é a favor que a gente está fazendo, é a nossa obrigação como vereador. A gente faz o questionamento. E quando vê, até estranhei, quando vê no jornal a pessoa questionando o vereador Tiago sobre o que ele falou, o que aconteceu, eu nem sabia disso, depois que ele comentou comigo. Então, eu acho que chegou a hora, viu, senhor presidente, a maior parte é o senhor como presidente dessa casa. A gente tem que tomar uma decisão a respeito dessas coisas que vem acontecendo em cima do vereador. Porque ele não está atacando o vereador, está atacando uma parte da população, nós estamos representando a população aqui. Então, gostaria que a gente fizesse alguma coisa, não sei, uma reunião entre nós, os 15 vereadores, para ver o que a gente pode fazer, que nós estamos cumprindo a nossa função de vereador. Nós não estamos aqui para isso ou aquilo, nós estamos defendendo a população. E eu estou de pleno acordo com o Tiago, que depender, você tem um companheiro junto com você. O caso do vereador, eu fui questionado a respeito da rua Argentina. A pessoa veio nessa casa, eu fiz um pedido de informação a respeito da Argentina. Aí o que aconteceu? Aí eu fui ver o que estava acontecendo. Sobre as placas, não sei se os vereadores lembram disso aí, eu fui, porque veio a denúncia, eu falei, eu vou confirmar para ver o que está acontecendo, para depois falar, a gente está certo ou errado. Cheguei lá, foi colocado as placas
proibido colocar van e micro-ônibus num espaço de 10 metros. Estranheza, está 2 placas, dali a pouco todo local pode estacionar. E o local onde está podendo estacionar, a pessoa deixa os seus carros ali, não tem nada contra a pessoa que deixa o carro ali. Eu não consegui entender qual o motivo que 10 metros é proibido e depois está tudo liberado. Então isso eu vou cobrar quando vier a resposta, a gente vai analisar, porque eu não sei se do jeito que eu fiz é o jeito que a pessoa denunciou. Outro assunto também, a respeito da ciclovia que o Antônio Carlos falou. É umas coisas que a gente não consegue entender. Eu acho o mesmo trabalho de fazer bem feito do que fazer mal feito. E eu tive a oportunidade de presenciar. Eu fiquei até com dó do secretário de obras. O secretário de obras estava lá, estava completamente descontrolado. Nossa, não podia ser feito assim, assado. Eu acho que sempre já cobrei, falta uma mudança na Secretaria de Obras e Viação, porque a cidade cresceu. E a Secretaria de Obras, de vez de aumentar, diminuiu. Que antes chegou a ter, eu acho, não fala minha mão, uns 300 funcionários. Hoje eu acho que não tem 150. Então, de vez de aumentar, diminuiu. E determinadas pessoas que conhecem fazer uma lama asfáltica daquele jeito, está trabalhando contra, é funcionário, está trabalhando contra a administração. Aí depois que nós, vereadores, o Joaquim, outros vereadores, todos, questionaram, a população também, eles foram lá e fizeram uma obra até muito bem feita, até dou os parabéns para eles. E a gente podia até fazer uma indicação ao prefeito, a possibilidade de fazer, foi feita a ciclovia, fazer onde que as pessoas caminham, porque ali está perigoso. Dias atrás, minha esposa caiu lá. Foi um domingo, assim, cheio de gente, a pessoa falou, ô Lical, olha a vergonha que está isso aí, você como vereador não tomou providência, não. Eu falei, não, a gente vai tomar. Então, esse é o assunto. Outro assunto preocupante também, é o barulho que está acontecendo, eu fiz um pedido de informação, esses carros de som na cidade. Agora cabe, estou cobrando a administração, cobrar da Polícia Militar, que a gente tome uma providência a respeito desses carros de sons na cidade. Uma cidade turística, a população não é obrigada a ouvir. E tem uma polícia militar, tem o Demutran, vamos ver o que a gente pode fazer, deve estar dentro da lei, inclusive eu convido os companheiros, se a gente quiser fazer uma reunião junto à polícia militar, nessa parte, para a gente ver o que a gente pode somar com eles. Não são só eles, somar junto à administração, nós vereadores, para fazer alguma coisa, para ver se a gente proíbe esse som alto e multar essas pessoas, prender carro. Outro dia eu estava em uma cidade próxima aqui, o som alto, a polícia não pensou 2 vezes, foi lá, multou e prendeu o carro. Aqui em Poços, eles passam na rua Assis Figueiredo, onde tem o coisa da polícia ali, em frente ao banco, o Unibanco. Com som alto, tudo, e nunca tomaram providência, não sei se multar, então eles só multando. Se multar 5, 6 pessoas, eles vão ficar com medo. Outro assunto também preocupante, senhor presidente, é a respeito de uma novela que eu venho desde o primeiro mandato meu, os pórticos. Poços de Caldas está ficando violenta, uma cidade turística, não custava nada juntar a prefeitura, os hoteleiros, as pessoas interessadas em fazer pórticos, não elefante branco igual fizeram lá perto do Ponto da Cascata. Por quê? Porque esse projeto meu, Antônio Carlos lembra, desde o primeiro mandato meu. Aí fizeram bem longe para falar, isso não vai dar certo. Mas o projeto meu era fazer subida da Danone, no DR e na Zona Sul. Para proibir, aí tem condições de saber quem entra, fazer um controle, não direto. Então, uma hora para outra, faz uma brisa, pega todo mundo, vê ônibus, tudo. Isso aí é uma segurança, porque Poços de Caldas está cada dia piorando mais. E a gente pega um jornal, a gente vê, assalto, saiu ontem, que tombadinha, que entra nas lojas, roubando carteira, batendo carteira. Se fosse uma cidade, fizer um controle rígido, as pessoas têm medo. Então, eu gostaria do apoio dos companheiros, junto ao nosso presidente dessa casa, junto ao prefeito, ver se a gente consegue fazer uns pórticos. Não precisa fazer obras faraônicas, não, para falar, esse pórtico é coisa do outro mundo. Não, uma obra simples, que tenha primeiros socorros, turismo e segurança. Eu acho que isso aí não é tão difícil para uma cidade igual Poços de Caldas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Carlos. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, demais pessoas presentes a esta casa, eu queria mencionar aqui dois temas muito importantes que nos desafiam nesse momento que nós vivemos no Brasil e no mundo. Todos nós temos conhecimento da enorme crise econômica que se abateu sobre o mundo, particularmente depois de 2008, e os reflexos dessa crise nos países europeus e particularmente nos Estados Unidos. O grande resultado dessa crise foi a elevação da concentração de renda a níveis nunca antes conhecidos na América do Norte. Em nenhum estágio da história econômica americana, 10% da população ficou com quase 60% da riqueza produzida naquele país. Números que, com uma ou outra variável, se repetem na Europa. E duas consequências extremamente graves dessa crise, evidentemente a queda do poder aquisitivo do povo americano e europeu. No caso dos Estados Unidos, são quase 50 milhões de americanos vivendo com menos de $100 por mês, tendo que ser socorridos como pobres e miseráveis, porque os Estados Unidos não têm uma tradição de políticas sociais. E o desemprego, que afeta sobretudo a juventude, em alguns países na Europa, chegando a desempregar 50% dos jovens na Espanha, em Portugal e na Grécia. E tudo isso é fruto de uma política que preponderou no mundo no final dos anos 80 e até o ano 2000, e alguns países ainda prevalece. Uma visão que nós chamamos de visão neoliberal, em que se acreditava que seria possível que o mercado, visto como as forças econômicas em conflito, seriam capazes de resolver todos os problemas. Isso não aconteceu. E isso leva hoje o mundo a um grande dilema: como sair dessa crise sem instrumentos de políticas públicas para fazê-lo. Porque os países mais impactados pela crise não têm política econômica, não têm capacidade e estrutura para desenvolver políticas econômicas para sair da crise. Enquanto isso, no Brasil, a situação se inverteu. Nós tínhamos, em 1993, 62 milhões de brasileiros, ou 44% da população na pobreza. Em 2012, esse número havia se reduzido a 29,4 milhões de brasileiros, ou 16% da população. O número de jovens no Brasil com diploma de ensino médio cresceu de 26% em 2001 para 39% em 2012, um aumento de 50% de jovens com diploma de ensino médio. Para se ter uma ideia, descontada a inflação, o salário mínimo do Brasil dobrou.
E se não fosse o Bolsa Família, a miséria, ao invés de ser reduzida, teria crescido 36% no nosso país. Estou dizendo isso porque nós vamos ter um grande debate nacional pela frente. E nesse debate, esses modelos vão estar em confronto. Então, nós precisamos ter clareza de qual é o caminho que nós vamos tomar. Especialmente quando dizem que nós perdemos a competitividade porque o Brasil paga um salário mínimo muito elevado e que a massa salarial no Brasil cresceu. Então, fazer ajustes econômicos sobre as costas dos trabalhadores é algo que nós não podemos admitir e temos que estar bastante atentos. Finalmente, até porque fui mencionado aqui como presidente, um pouco sobre essa questão da valorização do Poder Legislativo nas suas tarefas, nas suas prerrogativas e naquilo que é da própria natureza do legislador ou do representante parlamentar. É bem verdade que desde os filósofos do iluminismo, todos eles entendem que o Poder Legislativo é o mais legítimo representante do povo, porque é o que está mais próximo da população. E, portanto, esta relação tem que ser defendida e tem que ser preservada. Mas eu entendo também que o Poder Legislativo, ele é tanto mais forte, quanto mais capaz ele é de representar a sociedade e a população, mas também fazer os enfrentamentos necessários. E, às vezes, até em situação incômoda e desconfortável. Porque, mais pesado, mais duro do que a crítica, mais dura do que a oposição a algumas posições que nós tomamos, são os silêncios das ausências dos parlamentos. Nada ofende mais um parlamento do que uma ditadura. Nada mais ofende um poder legislativo do que um tempo escuro, cinzento, em que os congressos eram violentados pelas cassações, os legislativos eram violentados pelas cassações, pelas prisões e até mesmo pelo cerco dos canhões. Então nós temos, na nossa tarefa de vereadores, o papel de expressar as nossas posições, legitimamente, com todo o direito, com toda a coragem, com toda a determinação, mas nós estaremos valorizando o Poder Legislativo quando nós compreendermos que as nossas posições não são posições que devem ser acatadas ou recebidas como uma posição superior da sociedade. A sociedade tem o direito de discordar de nós. Ela tem todo o direito de pensar diferente. Ela pode até errar. Ela pode até não estar no caminho correto. Mas é direito dela se posicionar em relação às posições que nós tomamos individualmente ou coletivamente como vereadores. Isso é democracia e isso é valorizar a sociedade e o Poder Legislativo que a representa. Obrigado. Quarta chamada, verificação de quórum. Paulo. Hein? Algum recado? Esse aqui. Colocando essa data aqui.
para a sessão solene. E a sua ideia é? Dia 26 de setembro. A sessão solene para a entrega de títulos, que é o título do cidadania de judô Dr. Mitsushita Matsu, do pianista Flávio Augusto, Dr. Luísio Carmo Lourenço, Dr. Benedito Filadelfo Siqueira, infelizmente não vai, Sr. Wesley Del Duca de Aguiar, Dr. Antônio Ângelo Rocha, Sr. Carlos do Carmo Andrades Meles, Sr. Mauro Henrique Tramonte, Dr. Norberto Donaldo Danza, Gilberto César Mese, pedagoga Lina Cláudia Virga Landi, Sr. Alípio Gabriel da Silva Vaz, Sr. Péricles Alexandre Squari Marques e professor Geraldo Rômulo Vieira. A data proposta está sendo dia 26 de setembro. Eu acho que a gente tem que ter, como presidente da comissão de títulos e cidadania, nós temos que olhar, porque tem projeto, tem nome aí que não foi ainda passado por votação. Eu acredito até então que não podemos já agendar essa reunião, desde que não houve uma sessão com a votação. Como que nós podemos, senhor presidente, senhores vereadores, colocar nome de pessoas que não passou no crivo da lei? Só um minuto. Só um minuto. Tá, em tramitação está o do Mauro Henrique Tramonte, do Dr. Norberto Donaldo Danza. Esqueceu de informar que está em tramitação. Está em tramitação. Não, tramitação, mas tem um prazo da lei, senhor presidente. Então, Mas eu sei que tem um prazo da lei. Está em tramitação, mas não passou pelas comissões. E eu acho que não pode colocar o nome aí. Não, correto? Não, é para marcar a data da sessão. A data, mas se não passar, senhor presidente. Se não passar, ele não vai. Eu vou cumprir a lei, os 15 dias da minha comissão. Então. Só isso, obrigado. A data desses que já foram aprovados, para o dia 26 de setembro. Presidente. Nós estamos discutindo uma data e um local e está sendo elencado aí os nomes que estão pendentes de decisão. Nós não há nenhuma razão para a gente ter nenhum tipo de tensão se nós queremos homenagear as pessoas. Não há nenhuma razão para isso. Se não houver tempo, só irão aqueles que foram aprovados. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, não. E aí o que está sendo proposta é a realização da sessão solene para ser no Palace Cassino, porque aqui é pequeno, é muita gente que provavelmente, e isso vai depender de todos aí, de se concordar de que seja feito no Palace Cassino, uma sessão solene lá. Tá, então não vai precisar dar resposta agora, mas assim, na próxima reunião, nas duas próximas reuniões, pelo menos a gente poder discutir isso e decidir o que fazer. Aí a gente pode falar mais. Eu acho que aí a comissão presidida pelo Paulo Eustáquio, eu acho que tem seus tempos para fazer. Os que chegarem no dia forem aprovados, vai ser homenageado, senão a homenagem vai ser no final. Eu quero justificar que não tem nada de tensão, correto? Eu acho dentro do direito legal, como presidente da comissão, justificar isso, porque tem nome que não poderia estar aí. Deus que não passou pela essa casa de votação. Somente isso, não há mais tensão. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum recado? Em pé, sob a bênção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e solicito a todos em pé que saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.